Vamos então à ficha número 56. Nesta ficha vamos tratar o conceito do perímetro. Tem 3 perguntas e vamos então ver aqui a primeira. Contorna as figuras geométricas de acordo com as indicações. Figuras de 3 lados, a vermelho. Figuras de 4 lados, a azul. Figuras de 5 lados, a amarelo. E figuras de 6 lados, a verde. Depois temos aqui esta frase que precisa de ser completada, que diz o seguinte: a medida do comprimento da linha que contorna uma figura chama-se... Pousa o vídeo então para resolver a questão e depois eu mostro a solução. Vamos então ver. Figuras de 3 lados, a vermelho. Quais são? É este triângulo aqui, 1, 2, 3, mais este segundo triângulo, mais este terceiro triângulo, e não tem mais nenhuma figura de 3 lados. A seguir é estas. Portanto, temos 3 triângulos, ou seja, 3 figuras de 3 lados. Vamos ver agora figuras de 4 lados. A primeira é este. Esta figura chama-se trapézio. A segunda, de 4 lados, é este quadrado. Existe esta terceira, que também é um trapézio isósceles, porquê? Porque tem 2 lados iguais, não é assim? É a terceira. E finalmente, esta quarta, que é um losango. Portanto, figuras de 4 lados são 4. 1, 2, 3, 4. Vamos ver figuras de 5 lados. Amarelo. Temos esta primeira. 1, 2, 3, 4, 5 lados. É um pentágono irregular. Porquê? Porque os lados são diferentes. Temos esta, é um pentágono, neste caso é um pentágono regular. Porquê? Os lados são todos iguais. 5 lados e são todos iguais. Aqui são diferentes. E não existe mais nenhuma, não é assim? Vamos então às figuras de 6 lados, que são 3, não é assim? Vamos ver então quais são. É esta, um hexágono irregular, porque os lados não são todos iguais. Em princípio, este lado de cima e este lado de baixo, que são iguais entre si, são diferentes dos outros 4. Por isso é que é um hexágono irregular. Temos este hexágono também irregular, 6 lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E temos este hexágono também irregular. 6 lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos então à segunda pergunta, que diz o seguinte: completa a seguinte frase. A medida do comprimento da linha que contorna uma figura chama-se perímetro. Portanto, esta linha na qual percorre este ponto, portanto, começa aqui, dá esta volta toda completa até ali, esta volta completa chama-se perímetro. Portanto, o comprimento desta linha poligonal é o perímetro do polígono. Portanto, podemos dizer que o perímetro é a medida do comprimento da linha que contorna a figura. Portanto, esta linha que contorna a figura chama-se linha poligonal e a medida do seu comprimento é o perímetro. Resumindo, figuras de 3 lados temos aqui 1, 2, 3, estes 3 triângulos. Figuras de 4 lados temos este trapézio, quadrado, trapézio e losango. Figuras de 5 lados temos este pentágono regular e este pentágono irregular. E figuras de 6 lados temos estes 3 hexágonos irregulares, não é? A medida de comprimento da linha que contorna uma figura chama-se perímetro. Vamos à segunda pergunta. Calcula o perímetro de cada uma das figuras, tendo em conta que o lado da quadrícula mede 1 cm. O lado deste quadrado, que é o quadrado unitário, mede 1 cm. Desenha depois na quadrícula a figura C com 10 cm de perímetro e a figura D com 18 cm de perímetro. Pousa o vídeo então para resolver a questão e depois eu mostro a solução. Vamos então ver. Vamos ver a figura A. Imaginamos um ponto a percorrer o seu perímetro. É esta linha poligonal à volta da figura. Não é assim? É constituída por estes segmentos. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E, portanto, os 14 segmentos constituem a linha poligonal. Como cada segmento é igual ao lado do quadrado unitário, significa que 14 vezes 1 cm é 14 cm. A figura B, o seu perímetro é esta linha na qual está a percorrer este ponto cor de laranja. É constituída por quantos segmentos?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. (16 segmentos). Como cada segmento tem de comprimento 1 cm, corresponde ao lado da quadrícula, significa então que 16 vezes 1 dá 16 cm. Portanto, o perímetro da figura A são 14 cm e o perímetro da figura B são 16 cm. Na pergunta seguinte, diz o seguinte: desenha na quadrícula a figura C com 10 cm de perímetro. Vamos ver primeiro a figura C. 10 cm. Pode ser, por exemplo, esta figura. Tem 4 quadrados, temos aqui 1 cm, 2, 3, 4, mais 4 do outro lado, 1 em cima e outro em baixo, portanto 4 e 4, 8, 9, 10. 10 cm pode ser esta figura. Mas pode ser, por exemplo, esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Também tem 10 cm de perímetro. E com certeza, se pensares um pouco, arranjas muitas mais, não é? Portanto, há várias maneiras de construir uma figura cujo perímetro é 10 cm. Relativamente à figura D, queremos uma figura com 18 cm de perímetro. Por exemplo, esta. Vamos começar aqui do lado esquerdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 cm de perímetro. Mas pode ser, por exemplo, esta. Começando aqui em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Portanto, temos aqui uma segunda hipótese. E haverá muitas mais se tu pensares melhor. Certo? Portanto, a figura pode ter vários formatos. O que importa é que a medida do comprimento do seu perímetro seja, respectivamente, 10 cm e 18 cm. Resumindo, calcula o perímetro de cada uma das figuras, figura A e figura B. Como já vimos, a figura A tem um perímetro de 14 cm, que é constituída por 14 segmentos, que estão aqui numerados, 1 a 14. Como a medida do comprimento do segmento corresponde ao lado do quadrado unitário, que é 1 cm, 14 vezes 1 cm dá 14 cm. Relativamente à figura B, é constituída por 16 segmentos de reta, estão aqui numerados. Como a medida do comprimento de cada lado do quadrado é 1 cm, 16 vezes 1 dá 16 cm. Na linha seguinte, pedem-nos para desenhar uma figura C com 10 cm de perímetro. Temos aqui duas hipóteses. O que importa não é o formato, o que importa é que a medida do perímetro, isto é, a medida da linha poligonal da figura, tenha de comprimento 10 cm, sabendo que o lado do quadrado unitário mede 1 cm. Para a figura D, o perímetro já será 18, portanto, é evidente que é uma figura que é constituída por mais quadrados unitários, não é assim? Vamos finalmente à terceira pergunta. Calcula o perímetro em decâmetros de um campo de basquetebol que tem de comprimento 45 metros e de largura 22 metros. Pausa o vídeo para resolveres a questão e depois eu mostro a solução. Vamos então ver. O comprimento do campo de basquetebol é 45 metros e de largura é 22 metros. Portanto, o perímetro é o comprimento desta linha poligonal, constituída por 2 vezes o comprimento de 22 metros e 2 vezes o comprimento de 45 metros. Então o comprimento será 2 vezes 45 mais 22, ou seja, 2 vezes 45, que é 2 vezes o comprimento, mais 2 vezes a largura, 2 vezes 22. Propriedade distributiva, 2 vezes 45 mais 2 vezes 22. Ora, 2 vezes 45 quanto é que é? É o dobro de 45, é 90. E o dobro de 22 é 44. 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 2 dá 4. Portanto, 44. 90 mais 44 dá 134 metros. Portanto, este é o perímetro do campo de basquetebol em metros. Mas na pergunta pedem-nos o perímetro em decâmetros. Portanto, temos que converter de metros a decâmetros. Para passar de metros a decâmetros, temos que dividir por 10. 134 a dividir por 10 significa que vamos dividir 134 por 1, ou seja, 134, e depois vamos criar um número decimal com uma casa decimal. Isto é, a vírgula que existe neste número, qual é a vírgula? Este 134 é a mesma coisa que seja 134,0. A vírgula vai deslocar-se uma casa decimal para a esquerda. Então, deslocando-se de 134,0 para uma casa decimal para a esquerda, passa para 13,4. Ou seja, 134 metros é igual a 13,4 decâmetros.
Resumindo, o perímetro do campo de basquetebol é de 134 metros ou 13,4 decâmetros.